Após a extraordinária manifestação de apoio à nossa proposta de fazer de nossa doutrina uma doutrina transparente, uma doutrina acessível a todos, sem discriminação, sem perseguições, sem humilhações, principalmente tratando-se do Templo Mãe, a manifestação das pessoas, através de minha página, mais de 14 mil acessos, o perfil, centenas de pessoas, vários compartilhamentos, e todos manifestando o mesmo desejo. Queremos uma doutrina livre, uma doutrina democrática, só isso. Democrática como a tia Neiva sempre sonhou, ou como era o projeto dela. Os poucos 5 anos que eu vivi com ela, jamais eu vi aquela mulher fechar sua porta para alguém, para quem quer que fosse, até mesmo para os seus inimigos. Ela nunca fechou a porta para ninguém. E aqui nós já vimos isso acontecer, depois da partida dela. Já vimos cenas deploráveis, que não são cenas próprias de uma comunidade espiritualista cristã, e muito menos praticáveis por missionários. Mas tudo bem. Eu acredito que após essa manifestação, eu que desde o ano passado venho tentando resgatar nossa essência, nossas origens, e por um período eu imaginei que era melhor largar isso para lá, do que acionar a justiça, envolver a justiça numa coisa que tem que ser amor, tem que ser compreensão. Mas parece que as pessoas não entendem bem dessa forma. Assim sendo, cobrado que sou constantemente como uma das pessoas que deveria tomar partido dessa situação para reverter esse processo danoso. Eu acredito que após essa manifestação de milhares de pessoas, eu não posso recuar. E agora, certamente eu não tenho direito mais de recuar, porque eu despertei a esperança nas pessoas, a esperança de dias melhores, a esperança de todos virem ao Templo Mãe e participar de todos os trabalhos, de tudo sem medo, confiantes que vão chegar aqui, ser bem recebidos e poder realizar um trabalho de peito aberto, com vibração, com amor, com dedicação. Mas não se trata somente do Templo Mãe, porque nessa história de criar um templo aqui e uma oposição ali, a 500 metros um do outro, um fica impedindo o outro e fica esse jogo político miserável que tem que acabar. Isso não justifica uma doutrina espiritualista e as pessoas não são joguete. As pessoas precisam ser respeitadas. Quando eu digo pessoas, eu estou dizendo de médiums, de missionários, de pessoas que não estão aqui por acaso. Elas estão aqui para cumprir uma missão. Aí vem um indivíduo e, você não pode emitir aqui, você não pode isso, você não pode aquilo. Que coisa assustadora é essa? Vamos parar com isso. Quando eu cheguei aqui há 38 anos, que fui recebido por tia Neiva, e numa sessão branca após pintar o quadro dos mundinhos, ela disse para o corpo mediúnico que havia chegado a pessoa que ela aguardava, ou que Pai Seta Branca havia prometido para ela que enviaria, há 2000 anos que ela esperava. E essa pessoa era eu, Vilela. Isso é uma coisa muito séria. E eu sempre levei a doutrina muito a sério. Sempre levei o nome de tia Neiva, porque vocês todos são testemunha. Tem o meu nome no lado da minha pintura.
E do lado esquerdo tem sempre lá em Cristo Jesus Tia Neiva. Eu sempre honrei esse nome. E por isto, eu me dou o direito de defender essa causa. Essa causa que eu acreditei, essa causa que, para mim, foi tudo em termos de reposição de um princípio filosófico, doutrinário. Então, eu quero agradecer a todos e dizer o seguinte: eu jamais conseguirei algo se todos os jaguares que sonham com uma doutrina grandiosa, que a nossa doutrina é grandiosa, nossa doutrina, ela tem tudo para ser o maior projeto filosófico doutrinário do terceiro milênio, do século XXI. É a grande corrente indiana do espaço. Nós temos tudo para ser grandes, mas para sermos grandes, nós precisamos de começar por cada indivíduo que compõe este grande corpo mediúnico. Principalmente as lideranças. Lideranças que, com esta minha intervenção, eu não tenho intenção de tirar poder de ninguém, tirar ninguém de posto, de posição, de classificação, desclassificar pessoas. Eu não tenho intenção de fazer isso. Jamais pensei nisso. Para mim, os que estão aí ficam aí agora, desde que venham somar. Porque nós temos pessoas que foram consagradas por Tia Neiva, que foram excluídas, que foram expulsas daqui, foram humilhadas. Lista com nomes de pessoas exposta em público, pessoas sendo ridicularizadas, que daria vários processos, dentre eles danos morais. Eu acredito que, se nós tivermos o bom senso de estimularmos as lideranças de nossa doutrina a entrar num acordo para que todos trabalhem em prol de uma causa, que isto é a obrigação deles, porque eles são missionários. Eles foram pessoas deixadas, encaminhadas, consagradas por Tia Neiva, com o aval de Pai Seta Branca e toda a espiritualidade. Então essas pessoas, elas têm a obrigação moral e espiritual de sentar e falar: vamos resolver essa questão pacificamente, doutrinariamente. É o que todos nós esperamos. Porque, como eu disse, intervenção judicial numa causa dessa só traz danos. A exposição de nossa doutrina para situações que são degradantes não é o caminho. O caminho nosso é o racional, é o lógico. E o lógico e o racional dentro de uma doutrina espiritualista cristã, qual é? É o diálogo, é a aceitação, é o entendimento. É uma casa livre para atender a todos que precisam, que necessitam. É trazer de volta todos os que foram excluídos, porque tem espaço para todos. Eu não entendo essa discriminação, essa briga política, eu não entendo isso. Porque cada um que foi consagrado pela tia, ela deixou para esse indivíduo uma missão específica. E ele tem que cumprir bem a parte dele, o outro a dele, o outro a dele, e ninguém vai interferir. Todos trabalhando em plena harmonia, sem interferir um no trabalho do outro, nós teremos uma doutrina grandiosa. É simplesmente a lógica. Vamos deixar que isso aconteça. Vamos fazer dessa causa uma causa grandiosa. A doutrina espiritualista cristã do novo milênio. Mas precisa da união de todos, principalmente dessas lideranças que estão aí, que, como eu disse, são indivíduos que já passaram dos 70. Então cabe a eles, com toda essa bagagem que possuem, parar
se desvencilhar do orgulho, da prepotência, das arrogâncias e falar, olha, nós somos missionários aqui, estamos todos no mesmo barco. Vamos defender a causa de nossa mãe, clarividente, que deu a vida por isso aqui. Eu acompanhei os 5 últimos anos de vida dela. Vi o sofrimento dessa pessoa, vi uma pessoa andar com oxigênio o dia todo, uma pessoa que após as 3 da manhã, que quando deixava de atender as necessidades dos outros, entrava num conflito físico terrível, com dores, com problemas. Eu cheguei a presenciar pessoas que vinham, ela morrendo de dor, morrendo de problema lá, e eu presenciei pessoas que veio trazer, ah tia, meu cachorrinho passou mal ontem, tia, o que a senhora acha que ele tem? Aí a tia Neiva, com aquele amor que era só dela, vem cá fulana, vai ali, arruma um remedinho para ela dar para o cachorrinho dela. É brincadeira, né? Mas isso acontecia, gente. Caramba, isso é doloroso demais. Nós temos que assumir posturas, conduta, pensar nas outras pessoas. Nós somos missionários, e missionário é isso aí. Ele tem que pensar no semelhante. Ele tem que dar a sua vida pela causa alheia. Como a tia Neiva deu esse exemplo para nós em vida. Uma vida sacrificada, uma vida sofrida. Será que essas pessoas que são as mais chegadas delas nunca perceberam isso? Vamos pensar bem. Nossa doutrina é grande, mas depende de grandes comandantes. Depende de pessoas que realmente assumam condutas condizentes com a sua grandiosidade. As filas estão chegando. Nós precisamos nos preparar. E se não nos prepararmos, nós seremos massacrados. E o pior, nós seremos cobrados depois pelas nossas negligências. E eu, pessoalmente, eu quero chegar do outro lado e encarar aquele povo de cabeça erguida. Não quero baixar a cabeça para ninguém, não. Falar, olha, o que me foi capaz, o que me foi permitido cumprir, eu cumpri. Eu exijo isso de mim, como missionário. Então, eu peço humildemente que as nossas lideranças analisem bem o que estão fazendo. Essa politicagem danosa, predatória, não traz benefício para a nossa causa, só traz danos. Vai desfacelar nossa doutrina. Abram os corações. Pensem bem, antes que seja tarde demais.